O Congresso Nacional está reunido neste momento para votar os vetos da presidenta Dilma Rousseff ao projeto que muda a divisão dos royalties do petróleo. O repórter André Carravilla está no plenário e tem os detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Guilherme. A votação do veto se transformou numa verdadeira queda de braço entre deputados e senadores dos mais variados partidos, que pertencem a 24 estados não produtores de petróleo, e representantes do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, parte de São Paulo, que defendem a manutenção da atual regra de divisão dos royalties e são contrários à distribuição igualitária dos recursos provenientes da extração do petróleo. A estratégia das bancadas desses 3 estados é tentar prolongar ao máximo a sessão para fazer com que ela só seja concluída na semana que vem. Para isso, usam diferentes táticas de obstrução, como, por exemplo, alguns parlamentares já ameaçaram e deixaram o plenário. Outros fazem discursos muito longos e, com frequência, há pedidos de verificação de quórum. Essa foi a saída encontrada por alguns parlamentares depois que fracassou a estratégia de tentar impedir a votação com a alegação de que a mensagem enviada ontem pela Presidência da República aqui para o Congresso, com 2 novos artigos ao veto, seria suficiente para impedir, para obrigar um novo adiamento. Deputados e senadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo alegam que o Congresso não teve tempo de analisar 2 complementos ao texto enviados pelo Palácio do Planalto. São justificativas que faltavam para 2 pontos do veto. Aqui se está fazendo o contrário, começa-se pela votação antes de qualquer debate mais aprofundado. É antirregimental e isso será levado ao judiciário. O presidente do Congresso discorda, considera que a decisão tem que ser rápida. O Congresso já desmarcou algumas vezes e é importante fazê-la. É uma resposta que o Congresso dará à sociedade com relação ao cumprimento do seu papel. Em novembro do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff vetou parte do projeto aprovado pelo Congresso e manteve a regra atual para os contratos de exploração de petróleo já firmados. Nesses casos, estados e municípios chamados de produtores ficam com 26,25% dos royalties, enquanto municípios não produtores têm 7% e estados não produtores 1,75%. A União recebe 30%. Em relação aos contratos futuros, 20% dos recursos vão para estados produtores e 15% para municípios produtores. Já os municípios e estados não produtores terão um aumento gradual. Começam com 21% em 2013, até chegar em 27% em 2019. A União passará a receber 20%. Se o veto for derrubado, os estados chamados produtores ameaçam entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O argumento deles é que têm dívidas com a União e pretendem usar os recursos dos royalties dos contratos antigos para pagar esses débitos. Caso não se encontre uma saída negociada e os contratos vigentes sejam desrespeitados, nós iremos certamente ao Supremo defender o princípio do ato jurídico perfeito, o princípio do direito adquirido e do respeito aos contratos.